Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Amada igreja, boa noite. Depois deste louvor abençoado, nós vamos continuar o nosso culto, agora com a leitura da palavra de Deus. Essa leitura se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, de 9 em diante. Eu sei que os irmãos já sabem muito bem do que se trata. É a oração dominical. Nós gostamos de dizer que é a oração modelo, padrão, deixada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. Então, se você encontrou, sabe de cor, ore comigo, por favor. Mateus 9, 6, de 9 em diante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que possamos, ao final desta mensagem,
sair todos edificados em nome de Jesus. Amém, querido? Nesse instante, eu convido a igreja agora a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, para o nosso momento de reflexão. O nosso sermão nesta noite está baseado em Lucas, capítulo 15, do versículo 17 ao versículo 28. Eu vou repetir. Lucas 15, 17 a 28. Quem encontrou, por favor, leia comigo. A parábola do filho pródigo. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como qualquer um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Saindo-lhe, o pai procurava conciliá-lo. Nós vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos orar em função da pauta de oração do nosso boletim. Nós temos muitos nomes aí e eles todos precisam das nossas intercessões. Vamos orar mais uma vez. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O Pai, nós pedimos agora a tua bênção, bênção de esclarecimento, bênção de livramento, bênção de consolo, bênção de cura divina, Senhor, sobre todos esses irmãozinhos, cujos nomes encontram agora na pauta de oração do nosso boletim. Ó Pai, visita em nome de Jesus todas essas famílias que estão sofrendo de um jeito ou de outro com essa pandemia, Senhor. Abençoa as famílias, Pai, enxugando todas as lágrimas das famílias que já perderam seus entes queridos para essa enfermidade, Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, abra os nossos entendimentos, receba o culto desta noite, que ele seja um aroma agradável na tua presença, em nome de Jesus e para a glória dele que oramos. Amém e amém. Meus queridos irmãos, o capítulo 15 de Lucas, ele é carinhosamente chamado de o capítulo das perdas. Ele começa falando do pastor que perdeu uma ovelha. Ele tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Depois ele fala da mulher que perdeu uma moeda. Ela tinha 10 moedas e perdeu uma. E também fala do pai que tinha 2 filhos perdidos. Mas como assim, pastor? Eu sempre soube de um filho perdido, e é o próprio Senhor Jesus quem o chama de filho pródigo. Então, que história é essa de 2 pródigos? Meu querido, por definição, a palavra pródigo significa esbanjador, significa desperdiçador. Então, é correto sim afirmar que temos aqui 2 pródigos. Um que saiu de casa e foi para o mundo, e o outro que ficou dentro de sua casa. A bem da verdade, todos nós somos pródigos, pois também desperdiçamos coisas, situações e oportunidades o tempo todo. É verdade ou não é? Então, nesse sentido, todo mundo é pródigo. Por exemplo, vamos olhar o texto. O caçula aqui,
ele foi pródigo, ou seja, ele foi chamado de pródigo aqui, porque ele desperdiçou o convívio da família e gastou de forma devassa toda a sua herança no mundo, com prazeres, com coisas infrutíferas e produtivas. À primeira vista, o filho mais velho aqui, ele não fez nada de errado. Não é o que parece? Lendo esta parábola, eu sei que vocês já fizeram isso muitas e muitas vezes. À primeira vista, esse filho mais velho, ele não fez nada de errado. Olha só, ele ficou em casa, ele não abandonou o pai, ele não se preocupou com o dinheiro do pai, não abandonou a família. Alguém até poderia dizer, de forma assim precipitada, esse é o cara. Esse é o filho que todo pai gostaria de ter. Mas será que ele é tudo isso mesmo? Será que o não sair de casa, o não esbanjar o dinheiro do pai, o não exigir a herança em vida, que era um crime terrível, faz desse filho mais velho um filho melhor, um filho menos pródigo do que o irmão caçula que saiu de casa? Honestamente, eu penso que não. A meu ver, esse filho que ficou em casa, ele é tão culpado quanto o caçula que saiu. E isso fica muito comprovado em sua atitude grosseira com o pai que estava festejando o retorno do seu filho caçula. Um filho considerado por todos daquela casa como uma causa perdida ou uma causa morta. Então era muito justo, meus irmãos, que o pai celebrasse a sua volta com uma grande festa. E sem contar que o filho que agora estava diante desse pai era um filho muito diferente. É um filho que agora chega arrependido a ponto de renunciar o seu direito de filiação, diz o versículo 21. Ele olha para o pai e diz: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como qualquer um dos teus empregados, como qualquer um dos teus trabalhadores, sem privilégios, meu pai. Eu sei do tamanho da dor, da humilhação que eu lhe causei quando exigi a minha herança em vida. Porque exigir a herança em vida, naquele contexto, era o mesmo que matar o seu pai, era o mesmo que desejar a morte do pai. Aquele filho matou o pai no seu coração quando exigiu a herança em vida. Então ele fala: pai, eu não quero privilégios, eu só quero o seu amor, eu só quero o seu perdão. Trata-me como qualquer empregado dessa casa, sem privilégios, meu pai. Mas não foi como o empregado que o pai recebeu de volta o filho. Ele o recebeu como filho amado, como filho querido, filho insubstituível no coração daquele pai. Todo filho é insubstituível no coração do pai. Agora perceba, irmãos, o modo frio e indiferente com que o filho mais velho recepciona o irmão e ainda afronta o pai por fazer uma festa em sua chegada. É importante lembrar que a lei da época era muito clara nesta questão. O filho mais velho ele tinha responsabilidades legais com o filho mais novo. E na falta do pai, na ausência dele, era o filho mais velho quem deveria criar o caçula. Mas veja como ele o recebeu. Veja a maneira fria como ele recebe o irmão que tinha sido dado como morto. Que, aliás, vem mostrar claramente que ele também estava perdido dentro de sua própria casa. Perdido dentro da casa do pai. Infelizmente, muitos filhos estão assim, perdidos dentro da casa do próprio pai. Na verdade, esses dois pródigos, ou dois desperdiçadores, eles estão presentes em todas as igrejas e famílias. Como assim, pastor? Como assim? O mais novo é pródigo porque ele desperdiçou de forma irresponsável a sua herança, a herança antecipada e a companhia do pai.
ele abriu mão da vida em família, que é uma bênção. Nada substitui a vida em família. Então ele foi pródigo por desperdiçar a herança e a vida em família. Mas o filho mais velho também é pródigo, porque embora ele não tenha saído de casa, o texto mostra que ele também desperdiçou a oportunidade de demonstrar amor, de demonstrar perdão ao irmão que acabara de voltar do mundo, sujo, ferido, fétido, humilhado e cansado. Então eu pergunto a você, quem é mais perdido aqui? O caçulinha que estava lá fora no mundo ou o mais velho que assumiu uma posição inflexível, impiedosa, de não abraçar, de não se alegrar e de não receber o irmão de volta? Quem é mais pródigo aqui? A meu ver, esses dois filhos, eles continuam sendo o retrato dos dois tipos de filhos que Deus tem em sua igreja. O filho interessante e o filho interesseiro. Nós temos aqui o caçula, o filho interessante, procurando se acertar, reconhecer seus erros, pedir perdão e se agarrar à oportunidade que o pai estava lhe proporcionando. Vida nova. Mas nós temos também o segundo filho, que eu gosto de chamá-lo de o filho interesseiro, só se justificando e cobrando serviços prestados ao pai. Então, meus queridos, não venham me dizer agora que esse filho não tinha conhecimento da dor do pai que chorava noite e dia e noite sem parar, a partida, o sumiço do filho caçula. Quantas vezes esse filho mais velho não viu seu pai chorando pelos cantos da fazenda, cheirando a roupa do filho e soluçando ao travesseiro? Eu peço licença para contar um exemplo aqui da minha família. Depois que a minha irmã Patrícia faleceu, a minha mãe guardou por muitos anos a fronha do travesseiro dela e outras peças. Mas preste atenção no detalhe. Todas as peças eram sujas. E por muitos e muitos anos, minha mãe cheirava essas peças e dizia, chorando, soluçando, não mudou nada. O tempo passou, mas o cheiro da minha filha é o mesmo. É o mesmo. Irmãos, eu imagino esse filho insensível, vendo o pai fazer a mesma coisa com as roupas do filho caçula, cheirando-as e soluçando, chorando. Mas agora tudo era diferente. O perdido estava de volta. Era só sorriso, era só riso, alegria, choro de felicidade. Agora era tudo festa para aquele pai. Comida boa, música boa, convidados especiais. E esse filho infeliz, esse filho invejoso, ele não aceita entrar e participar da alegria do pai. Sabe o que ele fez? Ele ficou no cantinho ou nos cantinhos da fazenda, remoendo mágoas em seu coração e fazendo fofocas, tentando jogar os funcionários contra o seu pai. Está vendo quanta injustiça? Agora é tudo ele, é tudo para ele. Eu volto a dizer, esse rapaz faz jus ao nome pródigo, desperdiçador, porque ele perde a oportunidade de se alegrar com o seu pai, com a sua família. Gente, como é difícil ser pai. Esse pai aqui, ele tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele abraça o filho perdido que estava de volta, enquanto busca na mente palavras certas para aconselhar o outro que não queria entrar, porque estava emburrado, enciumado. Esse pai aqui, ele tem que vibrar com a chegada de um, ao mesmo tempo em que tem que acudir para que o outro não saia por inveja, ciúme e revolta. Como é difícil ser pai. Ouçam o que esse filho mais velho
disse ao pai. Ele disse: esse queridinho joga na cara do pai o seguinte: eu tenho servido ao Senhor nessa fazenda por tantos anos, e o Senhor nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. Versículo 29. E agora que chega esse teu filho, veja o tom pejorativo, meus irmãos. Ele não mais o reconhece como irmão. Esse teu filho, que pôs tudo a perder, o Senhor manda fazer uma festa e matar um novilho cevado. Quanta injustiça para comigo, meu pai. Eu que estou há tanto tempo aqui com o Senhor. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Esse é o tipo de cristão insatisfeito e que se queixa de tudo e de todos. Ele se queixa da liderança que tem, da equipe de louvor que tem, da família que tem, dos irmãos que tem, do pastor que tem, inclusive da vida que tem. Esse é, sem dúvida, o tipão mais difícil de se pastorear. Se não tem programações especiais na igreja dele, ele reclama. E quando tem, ele reclama do mesmo jeito e ainda diz: é muito ativismo religioso para o meu gosto. Ou seja, esse é o tipo que está sempre dizendo: sirvo aqui nessa igreja há tantos anos, o conselho nunca me deu uma placa de honra ou mérito, faço aniversário e meu nome muitas vezes nem sai no boletim da igreja, ajudo a pagar o salário do pastor e ele nunca me pediu para fazer uma oração em público, nunca me chamou para ir ao campo missionário do Rio Preto comer um pato frito ou um pato ao molho. Ele quer tudo para ele, ele come tudo sozinho. E o pior de tudo é que é verdade. Por 10 anos consecutivos, eu comi todos os patos do Rio Preto. Já são 31 anos. De uns 15, 20 anos para cá, eu não vejo pato mais no Rio Preto. Então eu devo ter comido realmente todos os patos. Comi todos. Mas preste atenção nisso. O perdido dentro da casa do pai, ele é complicado demais. Ele consegue ficar irado, emburrado, quando a igreja recebe um novo membro. Quando a igreja abraça um novo pródigo, ele descai o semblante por se sentir ameaçado com a chegada dele. Ele é tão egoísta que diz a si mesmo: pronto, perdi a minha vez. Esse infeliz que chegou, que voltou agora, ele vai tomar meu lugar nos ministérios da igreja. Melhor seria se ele ficasse lá fora. O quadro é triste, meus irmãos, mas é verdadeiro. Alguns irmãos não alimentam sentimentos nobres para com os outros membros da própria família e, por conseguinte, não conseguem manifestar gozo, alegria pela recuperação ou sucesso deles. É como se a alegria de um irmão fosse motivo de derrota do outro. Me lembro como se fosse hoje. Depois de uma eleição para diáconos da nossa igreja, aqui na nossa igreja, eu cheguei para um irmão e disse a ele: você viu como o irmão tal foi muito bem votado? Ele ainda é praticamente novo na igreja. E essa pessoa, um pródigo perdido dentro da igreja, dentro da casa do Pai Celestial, invejoso e egoísta, ao invés de dizer: glória a Deus, pastor, vamos ajudá-lo a crescer ainda mais, sabe o que ele me disse? Mas será que ele é tudo isso mesmo, pastor? Tudo isso que a igreja pensa que ele é? Pode não ser. Afinal, ele é muito novo na fé, chegou agora, e o Senhor trata de ficar de olho nele, viu? E eu disse a ele: eu vou ficar de olho em você, seu pródigo, seu invejoso. Irmãos, eu não estou aqui para defender o filho caçula. Pelo contrário, ele pisou na bola com o pai, com a família. Ele é culpado mesmo. Ele foi para o mundão, gastou tudo que tinha de forma irresponsável, foi para o fundo do poço, se sujou no chiqueiro da vida. Mas, preste atenção, o mais importante aconteceu em tempo. Ele voltou arrependido e colocou um sorrisão de volta na boca do pai,
que até então era só tristeza, era só choro. E todo pai, preste atenção nisso, todo pai merece sorrir. Todo pai merece um dia dizer: este meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Capítulo 15, versículo 32. Você que é pai, você que é mãe, vocês que sofrem por não ter a companhia do seu filho na família e nos trabalhos da igreja, olhe para mim. Vocês merecem, em nome de Jesus, vocês merecem dizer um dia: este meu filho ou esta minha filha estavam perdidos e foram achados, estavam mortos e agora reviveram. Todo pai merece sorrir por esses motivos, por esta razão, por ter o filho de volta. Então não percam as esperanças. Apenas ensine ao seu filho o caminho de volta a casa. E mesmo quando ele se desviar um dia, ele saberá como retornar, como voltar. Porque você ensinou o caminho a ele. Não é o que Provérbios 22:6 diz? Vamos falar juntos? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então essa é a promessa de Deus para nós que somos pais, para os nossos filhos que amanhã também serão pais. Apenas invista, ensina a criança no caminho. Esse pai aqui fez isso e por isso o filho voltou. Ele sabia como voltar para casa. Meus irmãos, é impressionante e ao mesmo tempo triste o contraste da filosofia do filho mais velho com a filosofia desse pai aqui. Percebam as diferenças. A filosofia do filho mais velho, o filho emburrado, o filho interesseiro, era a seguinte: nunca perdoar o irmão, nunca receber de volta, nunca fazer festa, saiu porque quis, então que fique lá fora agora. Era nunca dividir, o que é meu e eu não compartilho com mais ninguém. Esta era a filosofia egoísta do filho mais velho. Perceba agora a filosofia do Pai, que representa aqui o próprio Deus, o Pai Celestial. E é interessante que essa filosofia da parábola é a mesma e vai continuar sendo até o fim de todas as coisas, porque Deus não muda. A filosofia do Pai é o seguinte: buscar e salvar o filho perdido. Chorar quando o filho se perde e se alegrar quando ele está de volta, ainda que com sua vida em pedaços, em caquinhos. A filosofia do pai é correr ao encontro desse filho e abraçar, e beijar, perdoar, celebrar e recebê-lo de volta em seus braços e integrá-lo novamente à família. Vocês conseguiram perceber essas diferenças aqui? Quando o filho mais velho diz ao pai, versículo 29, todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor, e o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Fica claro nessa cobrança indevida, injusta, que esse filho só trabalhava por obrigação e interesse, e não por amor e gratidão ao pai. Ele trabalhava pensando no cabrito ou nos cabritos, naquilo que ele poderia receber no retorno. Por isso eu gosto de chamá-lo de filho interesseiro e não interessante. Na casa do pai, nós temos que fazer tudo por amor e gratidão, e não por ganância e obrigação. Você já parou para pensar o porquê de esse filho nunca ter recebido um cabrito do seu pai? É simples. É porque na cabeça do pai a coisa funcionava assim. Versículo 31. Meu filho, você está sempre me cobrando um cabrito. Mas quanta tolice! Filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho nessa fazenda é seu também, meu filho. Muito mais do que um cabrito, você tem todo o rebanho à sua disposição.
Olha para mim, filho querido, filho emburrado. Tudo que eu tenho aqui é seu por direito, porque você é meu. Pare com isso, não há motivo para você me jogar isso na cara. Não há motivos para cobranças. Quantas pessoas não estão mais entre nós, porque não foram paparicadas, porque são pessoas que não ganharam um cabrito. Elas estão na igreja, elas oram, pregam a palavra, leem as escrituras diariamente, mas não conhecem o Pai na intimidade. Sabe por quê? Porque são egoístas demais. Ficam, inclusive, emburradas, porque as coisas não saem do seu modo, do seu jeito. Quando a coisa programada não sai do seu jeito, ela fica emburrada. Mas hoje o Senhor quer libertar você, meu querido, desse mau humor que não deixa as pessoas se aproximarem de você, que não deixa você celebrar com os que celebram a sua volta, e que ainda mantém você isolado e magoado no canto da sua casa ou no banco da sua igreja. Eu tenho certeza de que hoje o Pai, Ele quer curar você dessa mágoa que não deixa você correr ao encontro do seu irmão que estava perdido e abraçá-lo, beijá-lo e dizer: meu irmão, você estava perdido e foi encontrado, você estava morto e reviveu. Vamos nos alegrar, vamos festejar juntos. Aliás, esta é a razão, porque muitos saem e não voltam mais. Eles ainda não conhecem o tamanho do coração do Pai. Esse filho mais moço, embora tenha feito grandes besteiras, ele demonstra na prática que ele conhecia muito bem o tamanho do coração do seu pai, do pai que o aguardava, do pai que agora o recebe de coração e de braços abertos. Diz o texto que de longe o pai o avistou e correndo ao seu encontro, imagine a cena, meus irmãos, um pai de idade avançada, correndo todo desengonçado ao encontro do filho, sem dúvida pagando mico, com certeza pagando mico. Vamos imaginar os curiosos de plantão, todos de pé pensando assim: agora esse filho vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Quem mandou ele exigir a herança em vida? Vai ser uma surra daquela, ele vai para o tronco, e se o pai não fizer, nós o faremos. Pois não é isso, mas não é isso que acontece aqui. Pelo contrário, a Bíblia diz que o pai desengonçado, esse desengonçado é por conta própria, ele correu sim ao encontro do filho, mas o abraçou, o beijou, o pai alojou-se ao pescoço do filho. Eu quero que você atente para esse detalhe. Alojar-se no pescoço do filho, especialmente naquele contexto, significava muita coisa. Tinha um significado muito especial para aquele contexto. O pai estava dizendo às autoridades judaicas de plantão: ninguém mexe com meu filho. Ao alojar-se no pescoço do filho, estava dizendo: ninguém encosta um dedo no meu filho. Não importa o que ele tenha feito, ele é meu filho. Não importa por onde ele tenha andado, não importa as coisas ruins, feias, terríveis que ele tenha feito, ele está de volta, ele é o meu filho e no meu filho ninguém encosta o dedo. Pastor, o que eu devo levar desta mensagem para a minha vida? Há dois tipos de pródigos aqui: o perdido dentro de casa e o perdido fora de casa. A pergunta é: com qual deles você se identifica? O perdido dentro de casa ou com o perdido fora de casa? Na verdade, estar perdido é muito perigoso, tanto fora quanto dentro de casa. Em qualquer situação é muito perigoso estar perdido. O melhor mesmo é nunca se perder. Mas está muito claro aqui: no coração do Pai há sempre um lugar especial
para o filho que está perdido, tanto fora quanto dentro de casa, voltar. Que tipo de filho você tem sido até aqui? Um filho interessante ou um filho interesseiro? Enquanto o mais velho interesseiro exigia direitos e cabritos como recompensas pelos trabalhos prestados ao pai, o caçula e interessante, arrependido, ele implorava o perdão do pai e ainda admitia com suas palavras: a casa do meu pai é o melhor lugar do mundo. Não quero privilégios. Eu só quero permanecer aqui, porque não existe lugar no mundo que se compare à sua casa, à casa do pai. Como eu disse na introdução, todos nós somos pródigos, porque estamos sempre desperdiçando coisas, situações e o próprio tempo, que é muito precioso. Somos pródigos quando desperdiçamos a oportunidade de correr ao encontro daquelas pessoas que saíram do nosso meio, que se afastaram do nosso convívio, para abraçá-las novamente, perdoá-las e trazê-las de volta ao convívio da família sanguínea e família da fé. Mas nós também somos pródigos quando desperdiçamos a oportunidade de deixar a pessoa que supostamente tenha nos ofendido nascer outra vez em nossas vidas. E essa pessoa pode ser o nosso filho, pode ser o nosso cônjuge, pode ser o nosso irmão, pode ser o nosso amigo mais chegado. Somos mais do que pródigos, meus irmãos, quando viramos literalmente as costas para Deus e desperdiçamos cada um dos seus rogos, cada um dos seus apelos, nos chamando de volta. Volta, filho, volta para casa. O anel já está preparado, as sandálias estão preparadas, a roupa já está passada. Volta, filho, a mesa já está posta, o cabrito já está assado. Volta, filho, toma o seu lugar a esta mesa, a mesa do Pai. Somos pródigos também. Sim, todos nós somos pródigos, assumidamente pródigos, quando desperdiçamos o abraço, o beijo, o perdão e a reconciliação do Pai Celestial, que nos ama com amor imensurável e que nunca desiste de nós. Nunca desistiu de nenhum de nós. Foi assim que esse pai fez com esses dois filhos pródigos. E é assim que ele quer que façamos como família da fé e família sanguínea. Que nunca desistamos uns dos outros por nada. Que ninguém nunca desista de ninguém por nada. Então a minha oração é que o Espírito Santo nos ajude a aprender com esse Pai, a correr ao encontro das pessoas, não só das pessoas queridas. Correr atrás e abraçar pessoas queridas é muito fácil. Não só correr atrás de pessoas interessantes, mas que possamos aprender, sobretudo, com esse Pai, correr atrás de pessoas perdidas, feridas, dentro e fora de casa. Pessoas que supostamente têm nos machucado, para trazê-las de volta e integrá-las novamente ao convívio da família. Que tipo de filho você tem sido até aqui? Na sua casa, na sua família sanguínea e na casa do Pai, na igreja. Um filho interessante ou um filho interesseiro? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça para a nossa oração final e depois nós seremos despedidos com um cântico com a nossa equipe de louvor. Querido Deus, amado e eterno Pai, obrigado pela Tua palavra sempre viva, santa e eficaz. Ela falou profundamente aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, ensina-nos, ó Pai, ensina-nos pela graça, bendita graça do Senhor Jesus, a sermos filhos interessantes e não interesseiros. Nos ajude, ó Pai, a trabalhar com empenho, com afinco, com dedicação, por amor, por gratidão, e não por recompensas, ó Deus, ou por obrigação. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Despede-nos agora para as nossas casas, guardados tão somente debaixo das suas santas
ricas e benditas mãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. O amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Um grande abraço e uma abençoada semana em nome de Jesus. E até amanhã nós teremos o nosso altar de oração virtual, pontualmente às 15 horas, para aqueles que fazem parte do grupo Parceiros de Oração. Boa noite, irmão. Vamos ouvir agora a nossa equipe de louvor. Amém.